Então, hoje eu quero falar sobre medo. Todos nós temos medo, muito medo. É medo de tudo, medo de comprar, de vender, medo de viver, medo de morrer, medo de sair na rua, medo de ficar em casa, medo de gente, medo de bicho, medo de chuva, até de relâmpago. Conheço pessoas que têm medo de relâmpago, medo de chuva, de trovão. Todos nós temos medo, de alguma coisa nós temos medo. Jó teve medo. E olha que Jó era um homem que? Íntegro. Jó era um homem de Deus, um homem e temia a Deus. Ele orava todos os dias. Os filhos dele chegavam em casa, ele orava pelos filhos dele, porque não sabia o que eles tinham aprontado lá fora. Então ele orava pelas almas dos filhos dele. Forte, né? Mas Jó tinha um medo lá dentro do coração dele de que algum dia chegasse o fim daquilo que era bom na vida dele. Esse era o medo de Jó, de perder aquela paz, perder aquela alegria, perder a saúde, perder, enfim. Por que eu estou falando sobre medo? Porque o medo atrai coisas ruins. Atrai muitas coisas ruins. O medo pode te levar até a morte, sabia disso? Tem pessoas que recebem uma notícia do médico e de tanto medo atrai o espírito ruim, o que mata, o que leva a pessoa a óbito. Então é uma coisa que devemos aprender, e é com Jesus que aprendemos isso, a não ter medo. Jesus estava andando com os discípulos e Jesus pediu que os discípulos atravessassem aquele mar enquanto despedia a multidão. Olha que bacana. Os discípulos falaram: não, você está doido? Não vou não. E Jesus: vai, atravessa esse mar aí, vai para o outro lado da margem. Então, naquele momento, os discípulos montaram em cima do barco ali e foram. Mas chegando no meio do mar, o que os discípulos tiveram? Medo. Por quê? Porque havia uma tempestade. Havia uma grande tempestade. E eles estavam todos, a Bíblia fala que eles estavam todos com medo. E o medo, você sabe que faz a gente enxergar coisas que às vezes nem existem. Veja, naquele momento de medo daqueles discípulos, já estava de noite, escuro, e a tempestade ali muito forte, vento muito forte. Eles gritavam desesperadamente, sem saber o que fazer. Por quê? Porque Jesus não estava com eles naquele momento. Ele tinha recebido uma ordem, mas Jesus não estava com eles naquele momento. Eles pensavam que Jesus não estava. Imagina como seria naquele momento os discípulos. Imagina você junto com aqueles discípulos. Jesus do outro lado da margem, você no meio de um mar daquele, tempestade, já escuro, e longe de Jesus. É desesperador. E tem muita gente assim. Mas de repente Jesus aparece para eles
caminhando sobre aquela tempestade, caminhando sobre as águas. E eles gritam: é fantasma! Tá vendo? Que o medo nos faz enxergar fantasma. A gente não consegue ver as oportunidades, a gente não consegue ver as coisas boas através do medo. Então é por isso que eu peço que tire o medo de dentro do seu coração. Não é fácil, mas se pedir a Deus, se confiar em Deus, Deus o arranca o medo. O medo é um espírito terrível. Então, quando Jesus viu que eles estavam desesperados, que estava achando que ele era até um fantasma, Jesus logo falou de longe, falou assim: não tenha medo, sou eu. Aí tudo acalmou. Quando eles viram que era Jesus, Filho de Deus, tudo acalmou, a tempestade acalmou. Tudo acalmou. Tudo naquele momento ficou calminho, que não dava nem um barulho mais. Tão calmo que o mar estava, que ficou. E Jesus, como é luz, brilhou tudo. Eles puderam ver Jesus claramente. E ali Pedro se manifestou dizendo: Senhor, se tu és o Filho de Deus, então me leva até ti, que eu também quero caminhar sobre as águas. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo também.